Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu sou Helene Gomes e é com muita alegria que vamos falar de uma artista incrível que trabalha este movimento que a gente chama de arte conceitual dentro da arte contemporânea. Você já tem aí todo o meu breve currículo de todos os meus feitos. Você também pode acessar lá na plataforma Lattes para você conhecer toda a minha trajetória e também todas as minhas redes sociais, tudo que eu já venho trabalhando, que eu já venho discutindo em relação à arte, à literatura e à comunicação. Mais uma vez, muito bem-vindo, lembrando que você, muito bem-vinda, lembrando que você pode colocar todas as suas dúvidas, me mandar um e-mail lá no elainartes@gmail.com. Então, se você tiver dúvidas durante o nosso curso, durante as nossas aulas, e você pode me escrever também. Aqui temos a colaboração, a parceria de Gabriela Justine na edição, e você então vai percorrendo este curso. Eu vou olhando aqui para os meus lembretes, para o meu roteiro, para a gente ir conversando, e você vai percorrendo pelas imagens, e aí assim a gente vai conversando. A ideia é que seja um curso que tenha bem essa cara de roda de conversas. Então vamos lá. Esse título é Jacques Lerner, a arte conceitual e os objetos cotidianos. Lembrando também que nesta série de cursos a gente resolveu dar uma luz aí, né, colocar os holofotes diretamente às mulheres, às produções artísticas das mulheres. Das mulheres brasileiras no primeiro momento, de diversas épocas da cronologia da história da arte. A gente percebe que na linha da história da arte, as mulheres elas estão muito presentes nesse universo, mas sendo retratadas e não tendo uma produção, não sendo autoras das suas próprias obras. Por uma questão histórica, cultural, né, estrutural, que a gente já conhece na história de uma maneira geral do mundo, as mulheres elas sempre ficaram às margens, né, sempre ficaram ali à deriva, né. Elas, como eu falei, elas estão muito dentro das exposições, muito dentro das obras dos artistas, mas sendo retratadas e não como autoras. Então a gente tem esse movimento do século XX para cá, e aí a gente começa aqui no nosso artehistoria.com.br também dar esse espaço e fazer valer, né, mostrar as mulheres que estão nessa produção. E a Jacques Lerner é uma delas, né, que trabalha com arte conceitual. Dentro da arte contemporânea, a gente vai pensar, puxa, Helene, o que é arte conceitual? Começa daí também, o que é arte contemporânea? Arte contemporânea é arte atual, né, minha gente? Não dá para falar pós-contemporâneo, dá para falar pós-atual. Mas é o que nós contemporâneo, atual. Ou quando você fala assim, puxa, essa pessoa é muito contemporânea, né? Ela está muito atualizada, ela está muito à frente do seu tempo. Mesmo que a gente fale aqui de uma artista que tenha se destacado na década de 20, por exemplo, do século 20, e a gente fala assim, ela é muito contemporânea para a sua época, ela está muito à frente naquele período, né? Por conta disso, muitos artistas e mulheres artistas não são compreendidas, né? Porque naquele momento não se entende o que ela está dizendo por ela estar muito à frente daquilo que se fazia, o que se faz naquele instante, naquela época. Então a Jacques Lerner, dentro da contemporaneidade, dentro da atualidade, ela trabalha com arte conceitual. Claro, gente, que quando a gente fala arte conceitual contemporâneo, parece que estamos falando de 2021, né? Mas não é bem assim, a gente já tem essa produção no século XX, a partir da década de 70, mais propriamente dito, que a gente começa num movimento chamado pós-modernista, né? A gente tem essa era modernista da década de 20 do século 20 até aproximadamente década de 60, chegando ali em 70, e aí a gente tem um período chamado pós-moderno, pós-modernista. E já começa então essa ideia, né, da arte conceitual que já vinha acontecendo aqui no Brasil, né? Porque ela já vinha acontecendo desde 1916, 17, pelas mãos do Marcel Duchamp, que vai ser um artista muito influente nas obras da Jacques Lerner. Vocês vão ver aqui com a gente durante esse nosso curso. Então, para entender das obras da Jacques Lerner, a gente tem que entender um pouco da biografia dela também e deste olhar dela para a arte conceitual e entender o que é arte conceitual, né?
Então eu vou contextualizando aqui para a gente seguir essa narrativa artística do caminho que a artista percorre, né? Então, a partir do olhar crítico dela, né, ela tem um olhar muito crítico, principalmente em relação à sociedade de consumo, e aí vocês vão entender quando a gente falar do Marcel Duchamp e das influências que a Jaque traz. Mas ela vai olhando para sacolas de plástico, para as réguas, maços de cigarro, cinzeiros, envelopes de correspondência, cartões de visita, que são alguns dos objetos que a Jaque Lerner vai coletando e vai compondo em suas obras, né? E aí o nosso curso ele vai fazendo o quê? Como eu estava falando para vocês, né? Ele vai abordando esse olhar crítico da Jaque Lerner, né? Até certo ponto irônico, vocês vão perceber, em relação ao que? Ao consumo. E outros tantos, né, da contemporaneidade, que são essas questões tão latentes, né, minha gente? Cada vez mais latentes da era consumista, do consumo, da massificação, que faz com que tudo seja depredado, né? Então, quando ela traz as sacolas de plástico, por exemplo, né, os maços de envelope, os maços de cigarro, né, para onde que essas coisas descartáveis elas vão, né? E, e, a, e, a, e a quantidade, né, de consumo, quanto que as pessoas vão consumindo, quanto que é produzido desses produtos, né? Então a gente vai trabalhar aqui a biografia, a arte conceitual e esses objetos de consumo, os artistas que influenciaram, então, todo o trabalho, a produção da Jaque Lerner, e as suas performances e as suas instalações. E aí também entender o que é performance e o que é instalação também é importante. Então, a família Lerner, né? A família Lerner é uma família grande, a gente tem várias influências em vários cenários da sociedade, então, em vários locais, digamos assim, né? Em várias áreas, né? Então a gente tem na política, a gente tem nas artes, né? A gente tem aí a família Lerner espalhada. Mas a Lerner, que vem da Varsóvia, Polônia, 1904, e aí, né, vive aqui em São Paulo até 1962, fim daqui em 62, era um industrial, um colecionador e galerista. Então, aí a gente já vai percebendo também essa influência. Estamos falando de 1904 a 1962 pelo Zay Lerner. Então, já tem ali uma veia, né? Colecionador e galerista e industrial, ou seja, a gente já percebe que tem aí um poder aquisitivo grande, né? Ele chega ao Brasil, então ele sai da Polônia, chega ao Brasil em 1927. Um pouco antes da esposa, que é a Felícia Lerner. E aí, quem já ouviu, quem já visitou o Museu Felícia Lerner, em Campos do Jordão, que é belíssimo, é um dos pouquíssimos museus a céu aberto, tem todo um diálogo, a gente vai chegar lá já já, tem algumas imagens também do museu, se você não conhece. E aí, para os Lerners, né, eles dois, então, se fixam em São Paulo, e aqui essa cadeia industrial aumenta cada vez mais, né. Aí, para os Lerner, a arte é quase coisa da família, então já vão percebendo também, né, o quanto que essas pessoas estão envolvidas com a arte, com as coleções, né. Dos três filhos do casal, a gente tem a Giselda Lerner, o Nelson Lerner e o Adolfo Lerner. E aí vou fazer um parênteses, porque Nelson Lerner foi meu professor na FAAP, década de 90, porque eu venho das artes plásticas, né? Na época eu falava artes plásticas, agora artes visuais. Você quer saber por quê? Eu falo, faz parte, né? Artes plásticas até então era uma referência à escultura e pintura. Ponto. Mas a gente sabe, com o decorrer do tempo, dos anos, né, das produções, da abertura de tantas possibilidades, da tecnologia, não dava mais para ficar em arte da escultura ou arte da pintura, né? Então a gente torna, né, quer dizer, a gente, né, torna-se artes visuais. Artes visuais tornam-se artes visuais. Porque artes visuais eu tenho a fotografia, eu tenho a dança, eu tenho a música, eu tenho os objetos, né? Eu tenho o artesanato, eu tenho a composição artística, o próprio corpo com a performance. Então, artes visuais, né? Os sons, como eu falei, os instrumentos. Então, tudo está, todas essas linguagens artísticas, todos esses questionamentos sociais, todas essas produções, elas começam a ter
abertura e uma possibilidade muito maior, que não dava para se limitar à arte plástica, pintura e escultura, mesmo porque a pintura ela sai da parede, a escultura ela desce, sai do pedestal e a gente acaba se envolvendo com a obra, até vestindo a obra em alguns momentos, né? Dependendo da proposta do artista. Então, artes visuais. E eu tive então esse privilégio de ter aula por um semestre ali pelo Nelson Lerner, de ganhar prêmio com Nelson Lerner. Nelson Lerner, então ele foi meu orientador. Então, muito bacana ter essa proximidade também da produção desse artista. Então, o Isaí e a Felícia Lerner têm esses 3 filhos. Então, que é a Giselda Lerner, o Nelson Lerner e o Adolfo Lerner. Aí, filhos de Adolfo Lerner, a gente tem quem? Jaque Lerner e a Beth Lerner, que são artistas. Ou seja, é uma família meio que pré-determinada ali a serem artistas, né? Todo o universo já colabora. Claro que isso não é uma regra, né, minha gente? Às vezes você nasce numa família de músicos, mas você quer ser médico e tudo bem também. Ou você nasce numa família de médicos e você quer ser geógrafo e tudo bem também, não tem problema nenhum. Conheço vários casos assim. A ideia é pra gente pensar, né, nesse universo que colabora. Se você já tem uma predisposição, é mais fácil, né? Quando você já tem uma predisposição a ser artista e já nasce numa família de artistas. Você quer ser músico e você já nasce numa família de músicos, já tem um instrumento ali, já tem. Então, quer dizer, facilita se você tiver essa afinidade. Estou mostrando para vocês, então, o Museu Felícia Lerner, que fica em Campos do Jordão. É um espaço incrível, porque as esculturas, elas ficam no meio desses campos, né? No meio desses montes, em meio às araucárias, em Campos do Jordão. É uma imagem belíssima. A proposta museológica, digamos assim, né, ela também é incrível, porque as calçadas, com feito trilhas, você vai andando entre as obras de arte, né? E essas esculturas, essas 2 fotos, vem um dia de sol e quando o sol bate na escultura e aí ela produz essa sombra, então a própria sombra da escultura também dialoga com o espaço. E você passando pela sombra é como se você também estivesse permitindo que a obra interagisse com você também. E quando você passa na frente, do lado, do outro lado, dá a volta pela obra, você também tem uma outra perspectiva, uma outra proporção, um outro olhar que muda conforme você muda. Então é uma obra inteiramente assim envolvente, né? Você participa dela o tempo inteiro, da maneira que você quiser. Você passando por baixo dela, você ficando do lado dela, né? A sombra dela, né? E aí também cada escultura tem uma intenção, o que a artista está propondo pra gente ou é que a gente interpreta também a partir daquela imagem, daquele movimento, daquela estrutura. Ela pode ser brincante, né? Já vi várias crianças brincando ali ao redor das esculturas. Ela pode ser também contemplativa, se você quiser parar e ficar olhando para ela. E esse diálogo também que a escultura traz com a natureza, porque é toda ambientada nesse espaço que vocês estão vendo aí, maravilhoso, né? E também muda, já fui lá em vários momentos. Então, este momento de sol, você tem uma relação com a obra, mas também já fui em momentos de garoa, de névoa. E aí, como elas são brancas, né? Quando tem a névoa, as brumas, a escultura se mistura no meio, então tem que tomar um certo cuidado, assim, falar, o que eu tô vendo, sabe? Então também tem essa ilusão que deixa ainda muito mais interessante, né? A interpretação, a sensação que a obra produz. O Nelson Lerner, trago aqui, então, o rosto aí, a pessoa, a imagem também, né, desse artista tão famoso, um dos mais famosos que a gente tem no Brasil. Nos deixou ainda esse ano, né, partiu esse ano. E uma de suas obras, né? E o Lerner realmente vai trazer, a gente vai falar bastante do Marcel Duchamp, ele vai trazer bastante, vai beber muito nessa fonte, como dizem, né, do Marcel Duchamp, e vai trazer essa ideia dos objetos, vai trazer essa ideia da composição, dos objetos prontos, famoso handmade,
objeto pronto, e a partir destes objetos, o que eu componho e qual a crítica, o que eu estou discutindo a partir desta composição. Isso é muito importante. O que eu estou discutindo. Então, eu trabalhei muito tempo em museu, tá? E também na minha biografia. Mais de 12 anos em museus, com arte e educação, recebendo pessoas como educador, enfim. E as pessoas sempre falavam, mas Elaine, o que o artista quis dizer? E a gente sempre respondia, o artista não quis dizer, ele já disse, né? A obra já é o que ele quis dizer. Então, a partir do que ele quis dizer, o que você interpreta? O que essa obra está sugerindo para você? Né? O que ela te propõe? Então, é importante a gente pensar. É claro, né, que você vai trabalhar ali como a gente está fazendo agora, um pouco da biografia do artista, a proposta do artista, as suas influências, né, quem vem antes, até aqui no caso, né, a árvore genealógica da pessoa, quais são as suas referências, seus ancestrais, né? Claro que tudo isso reflete na obra, reflete no nosso entendimento. Mas no primeiro momento, no primeiro olhar, ali no primeiro encontro com a obra, é justamente o que ela te sugere. Isso é muito importante. Se você está começando agora a observar arte contemporânea, arte conceitual, qual é o conceito, né? O que traz esse momento, essa imagem, esse objeto, essa composição, essa interatividade, esse envolvimento com a obra, né? Então é pensar nesse primeiro momento, o que ela te sugere, o que você interpreta, bate o olho. Que pode, gente, tudo bem, você pode amar, você pode odiar, pode não dizer nada pra você. Né? Pode acontecer. Não é porque está no museu que né, que é uma referência, é muito da sua pesquisa, muito do que a obra atinge ou não, assim como todas as outras linguagens, né, as linguagens artísticas. Tem música que você ama, que você fica ali e coloca, às vezes é uma música super simples e ela te tocou em algum momento. Tem música que você fala, me disse nada, nem chego perto. Assim como também tem filme, você fala, puxa, que incrível, a crítica falou que estava maravilhosa, eu fui lá, não achei, né? Claro que vai muito da sua interpretação, mas conhecer o que vem antes, qual a proposta do artista, ajuda a contemplar mais, que é o que a gente chama de mediação em museus, em centros culturais, que a gente chama de aula, né, que estamos fazendo aqui, ou os vídeos, né, no meu canal tem um monte de vídeo, você pode também acessar de vários movimentos artísticos, para você ter mais proximidade, isso é uma coisa importante também. Quanto mais você observa artistas, obras de arte, quanto mais você lê, quanto mais você discute, né? Quanto mais você vai pesquisando, vai se ambientando, mais você tem propriedade para falar, para reconhecer, para identificar. Então é importante mesmo, né? Você ter essa aproximação. E agora está a imagem da Jaque Lerner, uma das fotos, né, da Jaque Lerner, para a gente ir conhecendo também essa artista em vários momentos de sua vida diante aqui de uma obra. É bom, né, olhar assim o rosto, quem é? Estamos falando, mas quem é essa pessoa, né? E aí um pouco da biografia, como a gente falou, Jaque Lerner, ela forma assim artes plásticas na década de 80, também lá na FAAP, esse colega. Mas em 84, né? Eu fiz FAAP de 91 a 95, 10 anos, mais de 10 anos depois, né? Ela leciona na FAAP entre 1987 e 89, eu entrei em 91, não peguei a fase professora da Jaque Lerner na FAAP, uma pena. Nos anos 80, ela também é baixista, olha que legal, né? Artista que vai passando ali por várias outras linguagens. Aqui a baixista da banda punk, o KCT, né? Em 91, atua como artista residente na Walker Art Center, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, ela já começa, né, a ter uma outra possibilidade, uma outra experiência fora do Brasil. Anos depois, a gente começou a ter essa possibilidade no final do curso da graduação, de você residir, né, em algum ateliê de artistas, residir em alguma linguagem específica, porque aí você cursa a faculdade os 4, 5 anos, e aí você fala, puxa, e agora, né, conheci todas essas linguagens em vários semestres, mas o que eu me identifiquei? Com fotografia, com escultura, com arte contemporânea, com arte conceitual, e aí você escolhe um artista, ou escolhe um museu, enfim, e aí você vai fazer essa residência artística que a gente chama.
Muitos conhecem residência como residência médica, né? Que acontece com a faculdade de medicina. Aí, se você é um clínico geral, se faz a residência, você vai se especializar, né? Numa linha ali de... Ou você vai ser um cirurgião, ou você vai ser um otorrino, você vai ser, né, um oftalmo. Então, a residência também te ajuda, né, a passar por todas essas possibilidades. Assim como a residência artística também, que eu acho muito bom. E aí, no mesmo ano, lá na Inglaterra, ela é professora convidada da Universidade de Oxford e artista residente no Museu de Arte Moderna da mesma cidade. Então, ela começa a trilhar essa vida também, essa vida artística fora do país, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, para a experiência, né, para a bagagem dela, é muito importante. E aí, para executar as suas obras, a artista realiza uma longa coleta de objetos comuns, frequentemente ligados ao universo de consumo. Então, ela já vem trazendo essa crítica. Lembra que eu falei para vocês que desde a década de 70 do século 20 a gente já tem esse processo de arte contemporânea, de arte conceitual, melhor dizendo, porque a gente já tinha acontecendo, já tinha visto acontecer na Europa, principalmente com Marcel Duchamp, lá em 16 do século 20. Então, do 84 já estava acontecendo há muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, Nova York. E aí, ao criar esses trabalhos, né, ela insere os objetos do cotidiano no seu circuito artístico. Então, ela vai retirando-os, né, vai retirando esses objetos do fluxo previsto, ou seja, da sua função, e vai atribuindo outros significados, que é muito o que eu faço na arte de narrar histórias. Formação artes visuais, né, gente? A gente não consegue tirar nossa biografia nos outros trabalhos. Você vai imprimindo ali um pouco não, vai imprimindo o seu conhecimento, né? Então, na arte de narrar histórias, do jeito que eu conto histórias, eu também imprimo a arte conceitual. Por quê? Porque eu tiro a função do recurso. Então, quando eu conto com os lenços, por exemplo, ou com tecidos, eu não estou fazendo uma blusa, eu não estou usando como encharpe, eu estou dizendo que é um momento da cena da personagem. Então, é você tirar a função daquele recurso, tirar a função original daquele objeto. E é o que a Jacques Lerner faz, é o que a arte conceitual faz, é o que a arte contemporânea nos traz também. E a partir da série Pulmão, de 1975 a 1987, vamos também chegar nessas imagens. Desse trabalho, a artista volta à realização de obras e explora então essa variedade de formas, de cores, dos materiais e vai incorporando assim essas relações, essas questões relacionadas à presença da cor, à linearidade, à horizontalidade. Ela vai trabalhando essas questões, né? A gente também tem aí uma vasta bibliografia para várias referências bibliográficas de livros, sites, para você também continuar, né, essa pesquisa, continuar conhecendo mais do universo da Jacques Lerner. E de onde, né, a gente vai se inspirando e de onde a gente vai pesquisando também, não só das minhas experiências, né, das minhas pesquisas, do meu trabalho dentro dos museus, de ter sido aluna do Nelson Lerner, mas também das fontes e referências bibliográficas. Bom, a sua poética, então, baseia-se nessa coleta de objetos comuns, como eu falei antes, então, os maços de cigarro, cédulas de dinheiro, frases, sacolas de plástico e assim vai. E assim vai. Tudo, parece que ela vai andando assim no seu dia a dia e ela vai já pesquisando, já vai olhando, tudo vai sugerindo, tudo vai compondo, um olhar muito atento, né? E aí, frequentemente, a crítica é em relação ao universo de consumo. Então, a partir desse colecionismo, né, ela atribui novos significados. Então, ela vai colecionando, vai pegando as sacolas, vai guardando ali, vai pegando essas cédulas de dinheiro, vai guardando ali, os maços de cigarro. E vai ressignificando, né? Por meio de uma reelaboração e exposição em um contexto de arte, ou seja, uma apropriação desses elementos, desses objetos. E esse procedimento, que a gente pode chamar de desestetizante,
Não a busca pelo belo, obviamente, mas certamente influenciada, né, como eu falei antes, pelo ready-made, ou seja, pelos objetos prontos, pelas coisas prontas de Marcel Duchamp. E aí a gente precisa falar de Marcel Duchamp em algum momento aqui neste curso, né? Mais uma foto da Jacques Lerner já em um outro momento da vida dela, né? Então, também dentro de um espaço artístico. E aí, Marcel Duchamp, vamos lá. O Marcel Duchamp está muito ligado e fica como um ícone, né, presente ali no movimento dadaísta. O dadaísmo a gente tem por volta de 1916, 1917. Reza aí uma lenda que Marcel Duchamp estava ali, tinha aquele quarto, reza a lenda, né, gente? Tinha um quartinho da bagunça lá na casa dele, na Europa, na França. E aí ele tinha uma roda de bicicleta com um banquinho e um garfo. E ele ficava ali olhando aqueles objetos e ficava compondo, sabe? Como se estivesse montando os objetos. Falei que era contadora de história, né? Montando os objetos e tal. E aí um belo dia ele viaja, vai para Nova York. E lá ele reúne com alguns outros artistas, que já tinha essa transição, passando por períodos de guerra, pós-guerra, então vocês podem imaginar como que era esse cenário, como eram as relações, né, principalmente em relação à arte. E aí ele, conversando com esses artistas, liga lá para ele, ele fala, me manda o banquinho com a roda de bicicleta e o garfo. E ela diz assim, não, mas eu fiz uma limpeza, joguei tudo fora. Ha! Aí a coisa acontece. Porque eu posso encontrar outros bancos, outras rodas e outros garfos, né, para sustentar a roda de bicicleta no banquinho, e foi o que ele fez, né? Então esses objetos prontos, todos podem fazer, e aí foi uma maneira também de popularizar a arte, de trazer a opinião, de trazer a individualidade, né, de cada artista, a expressividade de cada artista, né, e de chocar também, principalmente a burguesia, de chocar todos aqueles, naquela atmosfera artística para poucos, né, dos salões. Então Marcel Duchamp começa ali a causar outras referências, outras reflexões neste momento, né? Então o que ele traz, né? O objeto já está pronto, a composição está ali. Agora, o que eu estou dizendo com essa composição? Aí, minha gente, aí deu um nó, porque até então qual era o conceito de arte? O belo, perfeito, arte como fotografia, escultura como mais próximo da realidade, né? Escultura quase criando vida ali de tão perfeito, né? A tinta completamente uniforme ali na tela e você quase pega a lágrima, que é maravilhoso, é lindo, não estou discutindo que se é melhor, se é nada disso, é maravilhoso, mas ele traz essa ruptura, ele traz essa possibilidade de composição e de discutir a ideia, o conceito. Por que eu trago um monte de pneu dentro de uma exposição? O que eu estou questionando? Qual é a reflexão? Não é mais para trocar lá o pneu do trator, do caminhão, não, é para dizer que a extração da borracha, é para dizer que a queima, é para dizer que a poluição, é para dizer que o desmatamento. Então, aquele objeto pronto me traz uma reflexão, é um disparador de um conceito. Então, essa ideia acabou o quê? Popularizando, chocando, mas também distanciando. Porque até hoje, olha da minha experiência de mais de 10 anos de museu, as pessoas procuram, elas querem, mas o que o artista quis dizer? Isso é arte? Ah, mas isso aí eu também faço. São as célebres perguntas de toda a exposição de arte contemporânea das grandes bienais. Agora eu quero saber de você aí, antes de partir para a próxima aula. Para você, o que é arte? E o que é arte conceitual? Olha lá, hein? Fica aí essa tarefa reflexiva para nossa próxima aula. Bom, Jacques Lerner, arte conceitual, arte contemporânea. E pesquisem também movimento dadaísta. Dentro do modernismo, a gente tem o dadaísmo. E o que significa dadaísmo? Mais uma tarefa. Então, o que é arte para você? Como que você interpreta essas relações conceituais
dentro da arte, né? Dentro desse universo artístico. E aí, o que é dadaísmo, hein? Você já parou para pensar de onde vem essa palavra? Já ouviu? Marcel Duchamp, referência para arte conceitual de contemporânea. Muito bem, minha gente, até a próxima aula com Jaque Lerner, essa artista incrível.